Tudo bem, concurseiro? Eu sou o professor Felipe Carvalho, professor de História aqui no Curso Nobre, e agora com você no blog do concurseiro da Folha de Pernambuco. A gente vai construir esse conhecimento histórico acerca de uma temática que está nova no nosso edital da Polícia Militar do Estado de Pernambuco e que fez com que alguns concorrentes ficassem bem reflexivos, bem apreensivos. Na parte ali de Pernambuco republicano, e você vai perceber que em comparativo ao edital anterior, que era bem amplo, né? Brasil República, República Velha, redemocratização, ditadura militar. Agora não, agora o fato é que nós temos um foco. E o foco é como é que estava o estado de Pernambuco, quais os acontecimentos históricos em Pernambuco, como era o processo histórico desses acontecimentos em Pernambuco na conjuntura desse Brasil republicano. Então, Pernambuco republicano. E em Pernambuco republicano, nós temos ali um período de 37 a 45, que é o intervencionismo de Agamenon Magalhães no estado de Pernambuco. Tá bom? Então, para começar, como é que era a política pernambucana, né, próximo ali dos anos do Estado Novo, perto ali da concepção Estado Novista, né? Pernambuco ele tinha uma política que era bem fechada. As pessoas que queriam fazer política em Pernambuco, elas vinham ali de famílias oligárquicas, famílias tradicionais, históricas, né, no que tange o poderio sobre grupos sociais no estado de Pernambuco, tá bom? Essas pessoas que queriam fazer política, além de vir dessas famílias, tinham que ter ali título de bacharel, e aí a gente vê a importância da Faculdade de Direito do Recife, da FDR, em estar conferindo esses diplomas, em ser verdadeiros celeiros de convivências políticas, tá? Na conjuntura de Pernambuco, na década de 20, na década de 30, tá bom? Na formulação política do estado de Pernambuco, beleza? Essa política, ela podia ter outra entrada, que era através de casamento. Quando, por exemplo, um indivíduo ele desposa a filha de um político histórico no estado de Pernambuco, ele vai ter chance de ascensão política também, tá? Então, geralmente você tinha ali um coronel e o genro desse coronel era um deputado estadual, o genro desse coronel podia ser um deputado federal, tá bom? E qual é a exceção dessa regra, Felipe? A exceção dessa regra é uma intervenção federal. Getúlio Vargas, no Estado Novo, ele fez algumas intervenções em estados que ele considerava potencialmente subversivos, por assim dizer, em que ele considerava que precisava ter um olhar mais clínico e ter uma força diferenciada na administração desses espaços. E um deles foi Pernambuco, com Agamenon Magalhães. Olha aí no teu material, tá? O material está disponibilizado para você e você vai ver o seguinte, que o Agamenon Magalhães ele estava ocupando até então um cargo de ministro interino de Justiça e de Negócios, né, interiores, e esse cargo fez com que ele mostrasse para o Getúlio Vargas o quão ele era firme em suas decisões. Fez com que Getúlio Vargas olhasse para Agamenon Magalhães de forma diferenciada e dissesse, não, esse cara aqui tem que estar em espaços estratégicos, tá certo? Então, Carlos de Lima Cavalcante, que até então era governador de Pernambuco, ele tinha passado um pequeno problema com a sublevação comunista, que aconteceu tanto em Recife quanto em Natal. E o trato do Carlos de Lima Cavalcante com essa sublevação comunista, ele foi um trato tido como muito pacífico pelos estado-novistas, tá bom? O que fez com que Getúlio Vargas intervisse na política pernambucana, trazendo o Agamenon Magalhães para chefiar, tá bom? Para governar Pernambuco, tá certo? Agamenon Magalhães, então, ele vai ser o homem de confiança de Getúlio Vargas e ele vai procurar estar se aproximando de antigos grupos oligárquicos que até bem pouco tempo tinham forte poder político na região, mas que recentemente não o tinham mais. Então, com isso, o Agamenon Magalhães ele procura uma política para além, né, do que o Estado Novo lhe dava, lhe conferia em poderio, tá bom? O Vargas ele queria escrever uma própria história para o Brasil e o Agamenon ele quer escrever uma própria história em Pernambuco, certo? O Agamenon Magalhães ele faz parte de um grupo católico chamado Congregação Mariana, como você deve ter visto já em seus estudos, e
percebido que a Igreja Católica ela tem uma forte influência, né, nas articulações políticas entre as famílias oligarcas. E o Agamenon Magalhães fazer parte desse universo católico dentro da Congregação Mariana, tendo o apoio da Juventude Católica Conservadora, da JJC, é outro elemento que faz com que ele tenha de forma própria, condições de tocar a política que ele quer, a política estado-novista dentro de Pernambuco. Ele vai procurar estar modernizando o interior e ele vai estar procurando também ter um olhar diferenciado para a educação, através do reforço, através da expansão dos centros educativos operários, como você pode ver aí no seu material. Você deve estar olhando aí no seu material, vou estar olhando aqui também, eu observando que os centros educativos operários, que não foi criado pelo Agamenon Magalhães, na verdade, mas que ele fez todo um processo de expansão, eram espaços educativos para os filhos dos trabalhadores, então os filhos da classe trabalhadora, onde lá a criança tinha, além de uma educação de qualidade, a criança tinha também atendimento médico, atendimento odontológico, e o Agamenon Magalhães potencializou esse espaço de educação, melhorando a educação, melhorando o atendimento, ampliando os espaços de atuação dos centros educativos operários, e com isso ele se aproxima da classe trabalhadora, bebendo a política estado-novista. O Vargas ele é aclamado pela classe trabalhadora por conta da CLT, e o Vargas ele vai ter essa aproximação com o trabalhador, e essa aproximação vai acontecer em Pernambuco também com o Agamenon Magalhães, tá bom? O Agamenon Magalhães ele vai ter esse projeto modernizador, e em Recife ele vai intervir também apoiando o Novaes Filho, e nós vamos ter nessa ótica de modernização o combate a moradia de baixa qualidade, uma preocupação com a saúde pública no combate aos mucambos, né? O termo mucambópolis era um termo muito colocado para Recife, para a região metropolitana de Recife, né? E remetia a justamente espaços que nós chamamos hoje de palafita, mas que nós vamos chamar nesse momento aí de mucambos, né? Que eram espaços com ausência de saneamento básico, que eram espaços onde as pessoas moravam em condições subhumanas, e onde o Agamenon Magalhães vai ter todo um trabalho de urbanização, vai ter um trabalho de modernização, vai ter um trabalho de alocar essas famílias em outros espaços de moradia digna, tá bom? Com todo um projeto aí de combate, de liga social contra o mucambo, tá bom? Relocando essas comunidades, relocando essas pessoas a outros espaços de moradia, tá certo? Então, é com essas dicas aqui que a gente vai mapeando o universo pernambucano, republicano, durante o intervencionismo de Agamenon Magalhães, e vamos agora passar para uma questão.